Muito boa tarde para você que está sintonizado conosco ao vivo aqui no Insights do Professor e no nosso perfil aqui pelo LinkedIn. Lembrando a vocês que nós estamos ao vivo e logo após o término desta aula nós estaremos disponibilizando também essa aula, na verdade, ficará gravada tanto no nosso canal no YouTube, chamado Insights do Professor, quanto também aqui no nosso perfil profissional no LinkedIn. Importante dizer para vocês que existe uma diferença entre o YouTube e o LinkedIn. Na verdade, existem várias diferenças, mas dessas diversas diferenças que há, eu quero destacar uma que eu considero talvez a principal, de acordo com o que nós nos propomos a fazer aqui com vocês, que é permitido no YouTube e o LinkedIn ainda não dispõe desse recurso, que é justamente o fato em que nós conseguimos trabalhar e compilar e concatenar todas as nossas aulas que fazem parte de aulas seriadas, ou, neste caso, essa disciplina chamada Administração Geral, assim como nós realizamos ontem mais uma aula da disciplina de Estratégia Competitiva do livro chamado Entendendo Michael Porter. E também de uma nova disciplina que iniciamos há alguns meses, essa foi esse ano, chamada Gestão de Custos Hospitalares. Essas aulas elas ficam disponibilizadas como playlist no nosso canal no YouTube. Então, independe se você é inscrito, se você tem curtido, comentado, compartilhado, a nossa preocupação não é essa. Você tem acesso ilimitado a toda e qualquer playlist que nós disponibilizamos ali para vocês, e não seria diferente com relação a essa aula. Eu confesso que nós estávamos com um acúmulo de aulas inerentes a outros assuntos e, indubitavelmente, eu fiz questão de priorizar estes outros assuntos, principalmente assuntos como finanças corporativas e avaliação de empresas, que basicamente tomaram conta de toda a nossa agenda. Então, essas aulas, inclusive, que nós ministramos ontem, a de estratégia, e esta que eu estarei ministrando hoje, a respeito de administração geral, e a de gestão de custos hospitalares, que está programado, se não me falha a memória, na próxima segunda-feira, elas já estavam ali com um tempo de praticamente 2 semanas que essas aulas estavam preparadas, estavam prontas, apenas aguardando espaço na nossa agenda, para que assim nós pudéssemos ministrá-la aqui para vocês, tá bem? Então, a tendência agora é que eu consiga retomar de uma forma periódica estas aulas, e essa periodicidade eu me refiro a ela de maneira semanal, para que a gente consiga concluir o mais breve possível. Então, hoje nós estaremos abordando o 6º episódio, ou a parte 6, do capítulo 3, chamado capítulo 3 do livro Administração Geral. E eu vou, como nós já temos um tempo em que não conseguimos realizar estas aulas, eu vou tentar fazer um resumo de forma muito breve, apenas para situar talvez aquele que esteja conosco aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou, quiçá, possa também ter talvez esquecido as demais disciplinas, né? As demais aulas dessa disciplina. Então, nós substituímos o livro Administração Industrial e Geral, do professor Henri Fayol, e trouxemos esta nova disciplina chamada Administração Geral, que faz parte de uma série que nós denominamos de Gestão na Prática. Esse livro é um livro escrito, né, publicado, o autor é o professor Vicente Ríquio,
e é um livro que foi impresso pela editora FGV, ou seja, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, fica aqui explicitado que o material é um material relevante, um conteúdo de uma fonte devidamente confiável, até porque a Fundação Getúlio Vargas ela sempre está posicionada entre as melhores escolas da América Latina, entre também as melhores escolas do mundo aí pelo ranking da Financial Times. Ela tem ali uma posição de número 70, 72, 76, se não me falha a memória. Então, nós trabalhamos a partir do capítulo 1, principalmente sobre os conceitos relacionados à administração, se você me permite aqui, que foram aqueles conceitos rudimentares, os conceitos principais, bem como também as definições. Ao concluirmos o capítulo de número 1, nós avançamos para o capítulo de número 2. Então, o capítulo de número 2 também ele abordou a respeito da administração, porém, ele trouxe uma historicidade ou um contexto histórico, como você deseja denominar, que deixa muito evidente a respeito do surgimento da administração. Então, abordamos aulas como o nascimento da administração, a fonte de inspiração do Taylorismo. Então, nós passamos por todas as escolas que são conhecidas e são chamadas e famigeradas como escola clássica, né? Passamos pelo Taylorismo, depois falamos sobre o Fordismo, depois falamos sobre o fayolismo e, por fim, nós encerramos essa sessão especificamente falando sobre a teoria da burocracia de Max Weber. Então, concluindo o capítulo 2, nós adentramos ao capítulo 3, e o capítulo 3 tem por título as outras escolas de administração que nos são apresentadas, para que não fique simplesmente aquela visão da escola clássica de administração. Então, houveram outras escolas, e é importante dizer para vocês que, desde quando nós tivemos ali, em 1903, a administração científica do Frederick Taylor, principalmente dando muito foco na questão do processo e especificamente do chamado tempos e movimentos, e que, óbvio, que existem o seu elevado grau de importância para as instituições, tanto que até hoje os processos levam muito em consideração essa questão dos tempos e movimentos, e ela serve também como arrimo, como baldrame para o chamado Lean Manufacturing, o Lean Six Sigma, aquela lógica, aquela metodologia ali que trabalha com relação à questão de eficiência. Mas o fato é que, ao conhecermos outras escolas da administração, houveram ali experiências como a experiência de Hawthorne, também tiveram as chamadas abordagens, e falamos sobre as abordagens estruturalistas, e chegamos nas abordagens comportamentalistas. Então, trouxemos, na verdade, outros autores, além dos autores que outrora foram citados aqui para vocês, como Taylor, como Ford, como Fayol e como Max Weber. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui para você, trabalhar com vocês e mostrar para vocês agora, é um resumo de toda essa abordagem comportamentalista que eu comentei e tenho comentado com vocês aqui, e eu vou trazer esse resumo de todos aqueles teóricos que fazem parte ou que compõem ali essa abordagem comportamentalista. Então, o que eu quero trazer agora, hoje, para vocês, é uma densidade a respeito de como outros autores, e em suas obras que foram publicadas, elas
contribuem para o TGA, para a TGA, para a teoria geral de administração. E convém aqui, sempre é muito oportuno eu dar aquela pitada para vocês quando eu comento que não basta meramente as instituições terem uma visão demasiadamente limitada na questão da liderança, sem de fato entender que a liderança ela é um acessório da administração, e uma empresa ela não consegue resistir à liderança sem gestão. Então, elas não estão apartadas, muito pelo contrário, como eu disse, a liderança ela é um componente, ela faz parte desse processo de administração, principalmente quando nós esmiuçamos um pouco mais a teoria clássica da administração, o livro chamado Administração Industrial e Geral, no qual este livro, juntamente com esse autor, ele reforça que a administração é um processo que envolve a previsão, que envolve a organização, que envolve o comando, que envolve a coordenação e que envolve o controle. Então, de certo que existem alguns termos que podem terem sido obsoletados, ou, pelo menos, termos que tiveram ali uma evolução na sua nomenclatura, mas, ao final, todos fazem parte deste processo de administração e não tem como falarmos de gestão, falarmos de administração, sem obrigatoriamente nós cumprirmos esse rito, que é quase como se fosse um rito sumário no que concerne a prever, a organizar. O comando e o controle, o comando e a coordenação deram lugar, ou pelo menos sofreram ali, um termo intercambiável que se chama direção, juntamente com o controle. Então, todas essas práticas são práticas que são advindas desse processo da escola clássica, porém, o olhar para o ser humano, o olhar para as pessoas, o olhar para o capital social, ele foi ganhando, eu vou dizer, um protagonismo, não no sentido de que importa somente isso e a organização não. Essa relação é uma relação heterogênea, né? As organizações elas são formadas por pessoas e as pessoas elas são a principal fonte de diferencial competitivo de uma empresa. Então, esse olhar para o colaborador, ele foi ganhando uma grande notoriedade, um papel relevante para as instituições, e nós vamos ver isso agora nesse raio-x que eu preparei aqui das empresas, considerando de maneira muito resumida os teóricos comportamentalistas. Então, eu espero que você consiga permanecer conosco aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que se faça necessário você se manifestar, você se exprimir, por favor, sinta-se à vontade, porque ler a tua participação, citar a tua participação, fazer ou realizar uma alusão aqui da sua participação ativa, para todos nós é um motivo de grande alegria e de muita satisfação. Então, prepare-se para que eu possa aqui apresentar esse resumo dos teóricos comportamentalistas para vocês, lembrando que eu sempre deixo essa sugestão. Como essas aulas são aulas seriadas e não é que eu não consiga trazer um resumo, uma atualização de todas as aulas que foram produzidas e ministradas aqui, 15, 20 minutos são insuficientes para que eu possa pôr vocês na mesma página. Então, eu sempre recomendo, se você quer entender um pouco mais, vai lá na playlist, realiza aquela maratona para que você consiga compreender o conteúdo do início ao fim, tá bem? Então, o foco na administração clássica é óbvio que
tinha esse olhar específico para as pessoas, porém não se olhava muito a questão da sua individualidade. Ele nada mais era do que ele nada mais era considerado do que apenas parte do processo e não ali enxergado como um indivíduo, como uma pessoa que apresenta e que manifesta todas as suas peculiaridades, todas as suas caracterizações, tanto sociais quanto éticas. E o grande paradigma comportamentalista é exatamente o que eu chamo de virada humana na gestão. Então, uma das coisas que eu aprecio com muita estima nessa literatura é o fato de que o professor Vicente Riccio, ele não apenas escreveu esse livro, todavia, ele calça este livro com artigos de autores que são renomados na área da administração e principalmente quando nós chegamos nesse campo que envolve gestão de pessoas. Então, toda essa aula que nós vamos ministrar a você, juntamente com esse material que foi produzido por nós, ele também está sustentado sobre a chamada síntese dos autores Caravantes, Pano e Kloekner, que foi publicada essa literatura no ano de 2005. Então, o que essa síntese desses autores, elas nos proporcionam, e melhor dizendo que elas nos evidenciam? Bem, elas nos evidenciam que as organizações elas deixaram de serem tratadas meramente pela aquilo que às vezes é uma febre das empresas, que são os fluxogramas. Então, basicamente, quando nós queremos conhecer uma empresa, identificar uma empresa, a gente solicita predominantemente o organograma ou os fluxos de trabalho. Então, na visão comportamentalista, é dado bastante ênfase, eu diria que verdadeiramente é a principal ênfase que é dada, que são as pessoas, que são as personas e todas as suas individualidades. Então, quando nós falamos da abordagem comportamentalista, o que está sendo afirmado é que houve uma evolução do olhar que se tinha para as pessoas na época da administração clássica. Então, é o ponto aqui em que a ciência social, denominada administração, ela então começa a compreender que o comportamento humano ele afeta diretamente ou ele está ligado intimamente com o que uma empresa ela aspira, que é a eficácia organizacional. Não é isso que é sempre muito ventilado e debatido nas organizações? Olha, a empresa precisa ser eficiente, a empresa precisa ter eficácia, a empresa ela precisa ter um desempenho elevado, ok. Só que nessa abordagem comportamentalista, o paradigma aqui é a virada humana na gestão, ou seja, é a plena compreensão, o pleno entendimento, e eu diria que é a convicção da forma mais absoluta possível que a maneira como o ser humano ele se comporta, ou seja, que o comportamento do ser humano ele está ou ele impacta, ele fomenta diretamente a eficácia organizacional. Então, na abordagem comportamentalista, a administração ela passou a entender que a eficácia organizacional ela é fruto do comportamento humano. Então, pessoal, não é à toa, não é do nada, não é de forma vazia que
as empresas elas estão olhando de forma mais íntima, ou pelo menos elas deveriam olhar com o maior cuidado, com o maior carinho para as pessoas. Porque comprovadamente existe uma asseveração aqui, que é o fato de que a maneira como eu me comporto é a maneira como eu consigo fomentar se aquela instituição ela tem eficiência organizacional ou não. Então, imagina você na sua empresa, não importa aqui o segmento, você percebe que a sua empresa ela vem sofrendo de forma recorrentemente prejuízo, de maneira periodicamente ausência de caixa. Eu começo a receber o meu salário como colaborador atrasado, começo a perceber que existe ali um racionamento nos gastos da empresa. E por que isso ocorre? Essa ocorrência, certamente, ela é fruto do comportamento humano, que ela está impactando de forma direta na eficácia organizacional. Então, o paradigma comportamentalista a qual nós estamos trabalhando com vocês nessa primeira lâmina e nesses primeiros minutos, é que ela olha para a condição do ser humano e o impacto que ele gera nas organizações. Então, é aqui uma virada de chave, é uma virada de mente na gestão. Então, não adianta, de nada adianta você ter processos muito bem estabelecidos, você ter as políticas bem embasadas, não é que estas práticas não sejam práticas importantes, né? Pelo contrário, elas são, até eu diria que, imprescindíveis. Entremente, o fator humano, ele tem o seu grau de importância porque ele é quem sustenta esta eficácia organizacional. Então, esse paradigma comportamentalista, ele trabalha de uma forma diferente a respeito de como se enxerga, né, ou se enxergavam as pessoas, e as pessoas passam a ter um certo protagonismo das instituições. Então, o que nós realizamos aqui, como comentei com você, seria uma síntese de todos aqueles autores conhecidos como autores ou teóricos comportamentalistas, e acabamos neste momento, de consubstanciar o que são as abordagens comportamentalistas. Então, são aquelas que mostram que o comportamento humano ele está diretamente ligado à eficiência operacional e vice-versa. Então, eu trouxe aqui 3 grupos com vários autores separados de acordo com as suas características idiosincráticas. Por exemplo, nós temos uma coluna chamada a coluna da ação e da decisão. E eu espero que você que está me assistindo nesta manhã, ou vai me assistir na aula gravada, que você consiga enxergar como um middle manager que a administração, que a liderança, ela sempre vai dispor desses 3 pilares que ora está sendo apresentado a vocês. O primeiro é o pilar da ação e decisão. Quando formos emergir nesses pilares, o que nós vamos entender? Que na ação e na decisão existem 3 autores comportamentalistas que vão nos trazer não apenas insights, mas nos trarão perspectivas a respeito desse tema, tais como Kurt Lewin, Chester Barnard e Herbert Simon. O segundo pilar é o pilar da motivação e da dinâmica, né? Quem escreveu obras e artigos em que nós encaixamos justamente nesse pilar da motivação e da dinâmica foi Abraham Maslow, Frederick Herzberg e Douglas McGregor. E, por fim,
o desempenho e sistemas trazidos ali pelo David McClelland e Regis Likert. Então, o que nós vamos trabalhar e apresentar para vocês aqui é um verdadeiro percurso, uma verdadeira trilha, ou como você queira denominar, uma verdadeira jornada por cada uma dessas obras. Agora, deixa eu te tranquilizar, eu não vou esmiuçar ela como sempre eu faço aqui com outros autores, até porque a quantidade de autores aqui, elas são pujantes, né? Então eu não vou conseguir me aprofundar em cada um desses autores, porém, nós vamos nos aprofundar em cada um desses pilares dessa tricotomia que nós estamos falando para vocês. Então vejam que essas obras foram obras que elas perfilaram, elas geraram ou fomentaram alterabilidade, como se fossem modelando, como se fosse moldando o que nós conhecemos a gestão moderna entre os anos de 1938, então nós estamos falando aqui da década de 30, até a década de 60, porque nós fomos até o ano de 1966. Então, quando falamos sobre a abordagem comportamentalista, eu preciso que você consiga absorver esse entendimento, que a abordagem comportamentalista ela é uma virada de chave na gestão. Por que ela é uma virada de chave na gestão? Porque esses autores chegaram à conclusão que o comportamento humano ele está diretamente ligado com a eficácia operacional. Como a ordem dos fatores ela não altera o produto, também nós podemos afirmar que a eficácia operacional está estritamente ligadas ao comportamento humano. Então, eu tenho sido um defensor muito vociferado com relação a como as organizações elas estão trabalhando no desenvolvimento dos seus colaboradores. E vocês que me acompanham aqui de maneira sempiterna, de maneira periódica, hão de convir comigo que sempre me ouviram falar desse trocadilho que eu cito para vocês de forma reiterada, que é o fato de que que as empresas, na maioria das vezes, está infantilizando o colaborador, ao invés de trabalhar mesmo no desenvolvimento, na maturidade, no profissionalismo, né, daquela persona e daquele profissional. Então, a abordagem comportamentalista, ela dá e fomenta essa ênfase, essa notoriedade no ser humano, no capital humano e, quiçá, também no comportamento humano. Então, como eu disse que nós vamos abordar cada um desses pilares, o pilar da ação e decisão, eu vou abrir agora apresentando ali Kurt Lewin, que nos fala sobre a dinâmica da mudança. E eu espero que você que me assiste aqui, você consiga não apenas compreender aquilo que eu vou trazer, mas seria importante você tentar enxergar como, e principalmente se você for um middle manager, for um gestor intermediário, um líder, um supervisor, que você pudesse também se enxergar como gestor e se enxergar também como liderado, porque quem é gestor, é óbvio que também é liderado. Então, ele fala sobre a dinâmica da mudança. Então, até o final da aula de hoje, nessas 3 abordagens que eu me propus a trabalhar com vocês aqui na nossa aula, para cada autor, eu vou destacar qual foi a obra principal, para que você tenha acesso a essa obra principal, qual é a contribuição trazida para a teoria geral da administração e, por fim, qual é o insight. Então, a dinâmica da mudança, ela trata a respeito do descongelar, do mudar e do recongelar. Então, a obra principal do professor Kurt Lewin é uma obra chamada Field Theory in Social Science,
que ela foi escrita em 1951. Então, você há de concordar comigo de maneira plena que nós não estamos falando de uma obra que foi escrita ontem, que foi escrita esse ano, que foi escrita ano passado, muito pelo contrário. É uma obra que apresenta hoje mais de 70 anos de idade. Estamos falando aí especificamente de 75 anos de idade, né? 1951 para 2026 é exatamente isso, né? Então, quais foram as contribuições dessa dinâmica da mudança trazida pelo professor Lewin para a teoria geral de administração? Então, vejam só, existe a conexão de disciplinas variadas e a aproximação vital entre aquilo que eu comento com vocês, que peremptoriamente imprescindível para as organizações, que é o fato de trabalharmos sempre a teoria com a prática, né? E esse recongelar é o insight que eu quero trazer para vocês. O autor, o que ele propõe? Ele propõe o que pode ser considerado o primeiro modelo de mudança planejado. Então, descongela, muda, recongela de novo. Então, nós estamos diante aqui de um cenário de melhoria contínua. Não é só no que concerne a questão da produção, mas essa melhoria contínua, ela parte das pessoas. As pessoas terem a capacidade de fazerem uma autorreflexão de si, uma autorreflexão do processo, uma auto avaliação, acima de tudo, do resultado que se quer. Então, o recongelar é a proposição daquilo que pode ser considerado o primeiro modelo de mudança necessária, porque a partir daí é o ponto onde eu vou romper ou vou irromper o status quo e vou passar a reavaliar de uma forma muito crítica, porque eu estou construindo essa análise, essa avaliação crítica para poder mudar aquilo que precisa ser mudado e para aperfeiçoar aquilo que já existe. Então, o Kurt Lewin ele expressa sobre a dinâmica da mudança. O próximo autor é o Chester Barnard, onde ele aborda a respeito da liderança ética e da autocorreção. Então, em 1938, ele produziu uma obra chamada As Funções do Executivo. E essa é a obra principal que eu gostaria de destacar nesta manhã aqui com vocês, bem como também qual é a contribuição ofertada à teoria geral, a teoria geral de administração. Então, nesse caso, Chester Barnard, ele estudou a relevância, ou seja, a importância, o grau de necessidade direta dos executivos no desempenho organizacional. Então, tem muita coisa que nós ouvimos falar, pessoal, e que a gente acredita que isso talvez seja uma obra do acaso e não é. Por exemplo, quando nós ouvimos aquela expressão que diz que a ordem constrange, mas o exemplo convence. Quando nós ouvimos sobre a tal da chamada liderança pelo exemplo, nós estamos falando aqui justamente de Chester Barnard, quando ele fala sobre a liderança ética e a autocorreção. Então, a contribuição trazida e ofertada por esta obra é que ela estuda a relevância, o impacto direto dos executivos no desempenho organizacional. Aqui é o momento em que você vai me entender o que eu comentei com vocês ontem e comento com vocês em algumas aulas quando nós abordamos sobre gestão de pessoas. Para que fazer uma pesquisa de clima se eu empiricamente sei o que vai aparecer nessa pesquisa?
Eu deveria fazer uma pesquisa de reputação. Se eu quero saber se as pessoas são engajadas e o engajamento dessas pessoas, elas geram ali um clima favorável para a instituição, eu tenho que, primeiramente, olhar para a liderança, olhar para os líderes. Então, a contribuição trazida pelo Chester Barnard, quando ele fala sobre a liderança ética e sobre a alta correção, ele está referindo-se ao estudo da relevância que liga diretamente os executivos com o desempenho organizacional. Então, as empresas, muitas vezes, elas estão numa situação de penúria total, né, de bastante escassez, e não consegue fazer essa autorreflexão de que ele, como líder, está sendo um péssimo exemplo. E, portanto, o insight é a criação de um alto nível de moralidade. Então, vejam que essa liderança ética, ela também perpassa ali pela maneira como esse líder ele é enxergado, e esse conceito é um conceito que aplica, inclusive, o elevado grau de moralidade. Quanto maior for a moralidade desse líder, de certo que ela estará, ou ele estará, gerando ou fomentando um ambiente que ele seja favorável à alta correção do comportamento organizacional, ou seja, as pessoas vão fazer uma reflexão sobre a forma como elas se comportam, a forma como elas executam o trabalho. Então, de uma forma muito simplificada, o exemplo de Chester Barnard, né, quando fala sobre a liderança ética e a autocorreção, ela tem tudo a ver com aquele adágio popular, pelo menos isso em Manaus era muito válido, né? Sobre a gente influenciar, sobre a gente, de fato, exercer esse tipo de liderança, ser exemplo para as pessoas, né? Então, cada uma dessas dinâmicas, elas apresentam ali uma característica, né, que envolvem o que eu disse para vocês sobre ação e decisão. Então, diferentemente do Kurt Lewin e do Chester Barnard, nós temos então aqui Herbert Simon, que fala sobre a ciência da decisão. A obra que foi utilizada para esse material foi a obra de 1947, chamada Comportamento Administrativo. E essa obra, ela evidenciou ali o estudo dos aspectos psicológicos do comportamento humano, principalmente quando elas estão diante de situações em que ela vai precisar decidir, deliberar algo. É óbvio que esta literatura, ela introdutoriamente nos trouxe uma reflexão ética, ao passo em que também ela criou uma terminologia que foi apropriada à teoria. E a contribuição e o insight que essa obra trouxe? Bem, essa obra, ela contribuiu da seguinte forma, e a forma que ela proporcionou essa colaboratividade foi o fato de que a administração passasse a ser considerada verdadeiramente uma ciência. Eu comentei com vocês aqui que se a primeira teoria da administração, que foi a administração clássica, ela teve o seu surgimento em 1903, então significa que existe um tempo muito menor comparado com as outras ciências, que algumas delas elas advêm desde a época dos sumérios, como é o caso da contabilidade, o caso da medicina, o caso da farmácia. Então, Herbert Simon trouxe essa contribuição, e essa contribuição foi para que a administração ela pudesse
deixar de ser caracterizada como um evento, como uma ação, uma atitude, e passasse a ser reconhecida como uma ciência. O segundo grupo é o grupo que aborda sobre a anatomia da motivação. Então, ou seja, qual é a composição da motivação? Como é que os colaboradores eles podem estarem e serem motivados? E o tripé, que eu chamo aqui, que é o tripé organizacional, envolve algo que todos nós já ouvimos falar, alguns conseguem encontrar, outros não, mas é o propósito. Como é que o ser humano ele encontrará propósito? Como é que o ser humano ele vai estar devidamente e absolutamente satisfeito e, consequentemente, produtivo no seu ambiente de trabalho? Bem, todas essas questões e essas nuances, elas são trazidas aqui por meio das lentes de Maslow, de Herzberg e de McGregor. Então, o que o Abraham Maslow ele fala a respeito do setor humano, ele aborda em sua obra de 1954 chamada Motivação e Personalidade, né? Bem, ele realiza e fica uma questão bem explícita aqui também, bem patente, de que todas essas obras elas são frutos de bastante observação e estudos. E não foi muito diferente ali na obra do Abraham Maslow. Os estudos chamados seminais sobre a motivação humana em geral, e quando nós estamos falando de uma característica seminal, estamos falando de algo que foi o precursor, não é? O precursor, que foi o pioneiro, não é? E não teve nenhuma outra obra ali que eventualmente pudesse substituir. Pode haver evolução, mas não substituição. Então, a contribuição trazida para a teoria geral da administração é que esses estudos seminais a respeito da motivação humana em geral e sobre a motivação humana no trabalho. Então, existem os interesses pessoais e os interesses no trabalho. E a maneira que esta obra ela trouxe as suas contribuições e os seus resultados é que ela contribui fundamentalmente para que o comportamento humano ele possa ser, de fato, amplamente entendido, inclusive considerando todas as suas características, as suas particularidades, as suas idiosincrasias. O fato é que o fator humano está presente ali nas obras do Abraham Maslow, e ele fala, inclusive, a respeito da evolução das necessidades no trabalho. Então, o segundo autor desse segundo grupo é Frederick Herzberg, né, que ele chama de fator duplo. Então, ele destaca ali uma dicotomia. A primeira dessas dicotomias são a questão dos fatores chamados fatores higiênicos, mas esses fatores higiênicos eles não apenas limitam-se à questão, por exemplo, de banheiros ou ou da possibilidade de haver um ambiente ali que seja oportuno para que as pessoas realizem suas necessidades. Não. Quando falamos dos fatores higiênicos, nós também estamos falando de salário, estamos falando do ambiente de trabalho, estamos falando daquilo que é construído ou deveria ser construído para que trouxesse segurança para os colaboradores, né? Outro ponto é que uma vez em que esses fatores higiênicos eles são identificados, existe aqui um efeito para essas causas, que é apenas prevenir a insatisfação. Então, os fatores higiênicos, uma vez em que eles são bem elaborados, são cuidados, é
para evitar a insatisfação do corpo social, das pessoas, do ser humano e do seu comportamento, em que ele se manifesta em que ele traz muito forte na sua personalidade. E quais são os chamados fatores motivacionais? É o que todo mundo espera quando realiza um trabalho. Ele espera ser reconhecido pelas suas habilidades, pelas suas aptidões, pelas suas entregas, pela sua disponibilidade. Assim como ele deseja ser reconhecido, ele não quer simplesmente ser reconhecido e parar por aí. O que ele vai, o que ele deseja também, ou deseja de igual modo, é o crescimento. Então, esses pontos, crescimento, reconhecimento e crescimento, são pontos que, de fato, geram de maneira genuinamente a satisfação dos colaboradores. Então, ele escreveu um trabalho em 1996 chamado O Trabalho e a Natureza do Homem. Eu confesso que todos esses artigos que nós deixamos aqui informados na, na, informados na aula de hoje, e informados aqui nesta questão da obra especificamente de Friedrich Herzberg, foi advindo dessa produção de 1966. Então, o que trouxe de positivo, ou de que maneira isso contribuiu para a teoria geral de administração, é que, comparado ali os fatores higiênicos com os fatores motivacionais, houve uma identificação da distinção crítica entre esses fatores, porque não são fatores que obtêm as mesmas informações, muito pelo contrário, até o seu foco é distinto, embora este foco não é um foco que eu possa eventualmente dizer corporativo, mas é um foco de negócio, porque o foco corporativo sempre vai ter que, ou pelo menos predominantemente, vai ter que andar de mãos dadas, porque a organização precisa de todos os departamentos, né? Qual é o insight que esse trabalho lhe trouxe? Primeiro, que ele serviu como um complemento do trabalho de Maslow que nós vimos agora há poucos instantes. Então, nesse caso, a teoria desse autor, ela merece ser testada, levando em consideração a chamada pluralidade ou diversidade dos ambientes e também nas organizações, principalmente nos dias de hoje, né? E sobre Douglas MacGregor, o que eu posso dizer para vocês aqui é que ele tem ali o chamado paradoxo da liderança. Então, eu vou olhar para a teoria X e vou olhar para a teoria Y. Então, a teoria X, sabe aquele gestor que, se ele puder, ele quer controlar até quantas vezes você vai ao toalete? Então, essa teoria X é aquela em que o gestor que controla, ou seja, ele tem uma visão desfavorável ao colaborador. Por isso que ele quer controlar todos os atos, todas as ações, tudo aquilo que no caso, o estagiário, eventualmente é posto para ele fazer. E essa transição tem que sair da teoria X para a teoria Y. E a teoria Y é aquela, meus amigos, que ele visa, ele prima e ele, obviamente, executa, não é, o desenvolvimento. Então, é aquele gestor que desenvolve. E aquele gestor que desenvolve é aquele que tem uma visão
positiva do trabalhador. Então, não basta simplesmente chamar a atenção, querer trabalhar sozinho, não trabalhar em equipe. O gestor, ele precisa absorver essa compreensão, esse entendimento. E a obra trazida aqui por Douglas MacGregor tem por título aqui o chamado O Lado Humano da Empresa, que foi escrito também em 1960. Então, nesse caso aqui, a contribuição trazida, proporcionada e facultada pela obra de Chester Barnard é que os conceitos que são considerados relevantes da teoria X, que é aquela do gestor que controla, para a teoria Y, que é aquela que o gestor desenvolve, é a chamada profecia autorrealizável, essa que são os marcos referenciais. E a perspectiva que nos é trazida, que nos é ofertada, é que a obra de Douglas MacGregor é a base do desenvolvimento das ciências comportamentais aplicadas e da abordagem organizacional. Então, quem foge dessa linha, obviamente que as organizações elas vão sucumbindo, elas vão subsistindo. E, por fim, nós chegamos agora no terceiro grupo, que é o grupo da estrutura, que é o grupo do poder e que é o grupo do desempenho. Então, eu vou falar aqui de David McClelland e de Regis Likert, né? Aqui, a análise de desempenho em nível macro. Então, eu perpassei pelo primeiro pilar, que vocês puderam me acompanhar, agora pelo segundo pilar, e vamos para o terceiro pilar. Então, ambos os autores são reconhecidamente, por suas obras, notadas como as engrenagens do desempenho. Então, o desempenho, ele não é obra do acaso. Ele é fruto ali de uma esteira de produção, e nessa esteira de produção da qual que eu digo que ele é fruto, né? Essas engrenagens precisam operar de forma consoante, de forma orquestrada, de forma coesa. Para David McClelland, é a necessidade de autorrealização e poder. Então, ele tem uma obra que ele escreveu publicou em 1961, que é chamada The Achievement Society. Bem, a contribuição ofertada para a teoria geral de administração são conceitos de necessidade, tanto de realização quanto de poder, só que elas ainda são úteis na operação organizacional. E o contexto do Brasil é que esses estudos empíricos e os módulos de treinamento derivados, eles seriam de enorme valia na realidade brasileira, uma vez em que uma pesquisa ela requer, além da consubstanciosidade dos dados, ela também requer ali que haja uma captação, que haja uma quantidade massiva de pessoas que estão se posicionando, pessoas que estão estudando o tema. Sobre Regis Likert, é o sistema da gestão participativa. Em 1962, ele escreveu uma obra chamada New Patterns of Management. E a sua contribuição foi a seguinte: colaborou para que houvesse ali, já que a administração foi identificada como uma ciência, essa contribuição dele foi para o avanço da ciência administrativa, assim como nós conhecemos hoje. Então, a abordagem desse autor, e principalmente na chamada e principalmente chamado a visão do sistema 4, ela merece ser compartilhada em detrimento do seu altíssimo potencial de retorno. Bem, como então eu vou agora trabalhar todos esses autores, por isso que eu falei que era um raio-x comportamentalista,
Então, eu tenho aqui o que eu chamo de toolkit de middle manager, ou seja, uma caixa de ferramenta aqui para você que é um gestor, um supervisor, um coordenador. Então, imagine o seguinte, imagine que a tua equipe ela continua desmotivada, mesmo você concedendo um aumento de salário para ela. Então, como é que você vai resolver isso? Ah, você vai, essa semana, ou algumas semanas atrás, eu fiquei observando aqui o tal do. Eu não sei por que que essa palavra hoje ela está tão em evidência. Parece que as coisas. Eu acredito que isso só pode ser coisa de internet que viraliza, né? Aí todo mundo agora falando de feedback, 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 feedback. Mas olha, como é que você se prepara? Como é que você atua quando você se confronta com uma situação como essa? Não, o que as pessoas querem é dinheiro, as pessoas querem é Pix, tá bom. Você deu um aumento para toda a tua equipe. Só que mesmo eles terem recebido este aumento de salário, eles ainda, quando saírem da presença ali do gerente, do diretor, e ficarem somente eles e o middle manager, isso já deve ter acontecido com você certamente. Ah, mas vai ser aquela choradeira, aquela reclamação, aí todo mundo fala. Mas como agir com um ponto tão nevrálgico como esse? Você vai olhar para uma lente teórica. E nesse caso, equipe que mesmo após receber um aumento de remuneração, um aumento no benefício, e ainda assim ela se apresenta de forma a estar triste, você vai aplicar o fator duplo de Heisberg. Ou seja, o salário é óbvio que ele previne a dor, que nós estamos falando aqui do fator higiênico. Será se não é necessário agora a gente olhar para o fator motivacional, fazendo como, de que forma, de que maneira, construindo reconhecimento e propósito para esse pessoal? Então, quando o middle manager ele tenta resolver os problemas com base simplesmente naquilo que ele sabe, é indubitavelmente que ele, de fato, não vai ser tão assertivo quanto deveria, porque deveria olhar para a literatura. Agora, a gente tem um outro sintoma real. Um outro sintoma real é que a empresa identificou que ela carece de fazer uma substituição do RP da organização, e ela vai ter agora que trabalhar nesse processo de implantação ou de implementação de um novo software. Só que você tem na sua equipe várias e várias e várias pessoas que vão dizer: olha, isso vai dar errado, isso não vai dar certo, porque com outro sistema não é assim. Então, como é que um líder ele vai saber lidar com esse tipo de composição? E aí a gente tem o ponto aqui do home office, que é sempre um assunto, como eu falo, é sempre um assunto nervoso da gente tratar, né? Mas o fato é que você tem a resistência da equipe. E o que você vai fazer? Lembre de Kurt Lewin? Descongelar, mudar, congelar. Então você vai utilizar a dinâmica da mudança. Então, ao invés de você tentar empurrar goela abaixo a mudança, não força a mudança não, gente. Não aperta não, não faz isso não. Lembra? Antes de mudar, eu preciso descongelar. Então, eu não forço a mudança, todavia eu vou descongelar aquela cultura ali que está impregnada, que essa cultura impregnada é o que fomenta, é o que produz a resistência.
Então, eu descongelo a cultura atual e também, respectivamente, vou, por tabela, descongelando os velhos hábitos primeiro, para que eu consiga, nesse caso, resolver este problema em que eu me encontro, que é a resistência das pessoas para uma alteração de processo. E, por fim, eu vou utilizar aqui a obra de McGregor, que é a teoria X e a teoria Y, e o sintoma que nós temos aqui real são aqueles em que as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, eles não assumem de maneira alguma novas responsabilidades de forma ali que fosse proativa. Então, ou seja, é aquele feijão com arroz, sempre é isso, pronto, deu 7 horas da tarde, estou indo embora para casa. Esse é um problema que você tem, é uma questão sintomática que existe nas organizações. Agora, como é que você consegue resolver? Bem, você pode utilizar a lente teórica ou a lente do teórico de McGregor, que é a teoria X versus a Y. Ou seja, é um paradoxo da profecia autorrealizável. Aí vem a grande pergunta. Nós estamos microgerenciando a teoria X? O que é o microgerenciamento da teoria X, pessoal? É aquele gestor que controla, que quer controlar tudo. Olha, quem gosta de controlar tudo, controlar as pessoas, você incorre num erro fatal, porque as pessoas, o capital humano, o ser humano, ele, além de ser muito volátil, né? Ou seja, ainda tem a característica da mutabilidade, ele está em constante mudança, ele também é incontrolável. Então, se você se depara com situações que apresentam de forma sintomática cada um desses pontos que vocês viram aqui comigo, você vai ter que considerar a luz da teoria ou a lente teórica do autor que escreveu algum livro que contempla e que orquestra muito com o momento que você vive na empresa. Mas não esquece das ações que são ações práticas. Bem, então, como era um resumo a respeito dos teóricos comportamentalistas, e exploramos cada uma delas, né, a respeito da. Deixa eu voltar aqui. A respeito da ação e decisão, da motivação e dinâmica e do desempenho dos sistemas, você pode considerar cada um desses autores, meus amigos, e você aplicar na prática e de certo que isso não apenas te ajudará a enfrentar melhor os problemas, sobretudo vai permitir com que você sempre esteja com a técnica, com a teoria, com o catedratismo, não é, ao teu lado. Então, a partir da semana que vem, a gente terá as próximas jornadas, estamos praticamente aqui encerrando a respeito da abordagem comportamentalista. Então, o que vai ocorrer? Falamos aqui sobre os conceitos, as definições, os objetivos da administração, depois passamos pelo surgimento da administração. No capítulo 3, vimos as outras escolas de administração, inclusive passando pela abordagem estruturalista e abordagem comportamentalista, e concluímos agora com um resumo dos teóricos comportamentalistas, trazendo aqui algumas orientações de como é que você pode trabalhar, como é que você pode enfrentar condições que são conflituosas e que, na maioria das vezes, são debateradas pelos colaboradores. E agora, a partir da semana que vem, é o momento em que esse horizonte
ele cada vez mais e mais ele vai se expandindo. Então, nós temos um pleno conhecimento, e eu até, de maneira presunçosa, digo que a gente domina o comportamento humano, ou seja, as partes, quando eu falo de dominar, eu não falo de controlar, mas eu falo de domínio das ferramentas para a gente poder saber lidar com essa volatilidade e com essa característica, não é, da mutabilidade, que a persona, o indivíduo está sempre em mudança. Agora, nós vamos entender como é que elas interagem de uma forma dinâmica. Então, o tema da nossa próxima aula, e desde já você que está me assistindo aqui pela aula ao vivo e você que me assiste na aula gravada, será a teoria geral dos sistemas. E os tópicos de foco que eu já quero trabalhar com você a partir da próxima aula são os componentes e as características de um sistema organizacional. Então, mais uma vez, nós estamos utilizando o livro do professor Vicente Rico, chamado Administração Geral. É um livro publicado pela editora FGV, preço acessível, vale muito a pena você possuir esse livro na sua biblioteca, no seu hall de literaturas. E lembrando a vocês que os dados comportamentalistas estruturados e adaptados, eu utilizei como base o referencial bibliográfico dos autores Caravantes, Pano e Koechner, de 2005, tá bem? Então, eu quero me despedir de você aqui, já são 1h30, nessa tarde maravilhosa, e dizer para vocês que nós vamos nos encontrar amanhã é sexta-feira, para tratar sobre um assunto que envolve finanças corporativas, que é sobre valuation de forma prática, e desde já você é o meu convidado a estar comigo amanhã. Não esquece que para a semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos retomando a nossa aula sobre gestão de custos hospitalares, estaremos na quarta aula dessa disciplina que nós iniciamos recentemente, e eu tenho aprendido muito com o livro, e eu espero que você possa também estar captando, absorvendo, incutindo, aprendendo acerca também desse assunto que aborda um tema tão relevante para as instituições. Também já deixamos algumas aulas agendadas no dia 8 e no dia 10, que envolvem a temática de finanças corporativas, e desde já você é o meu convidado a estar participando dessas aulas. Lembrando a você que, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem no meu direct no Instagram, ou pode mandar a sua mensagem também pelo LinkedIn. Então, agradeço mais uma vez a todos que estiveram conectados. Quero deixar aqui a você o meu abraço, um beijo no seu coração, e continuar rogando sempre as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, a vida da tua família e a minha também. Pessoal, nos vemos em breve. Amanhã nós temos essa aula que eu comentei com vocês sobre valuation, mas eu estou pretendendo também gravar mais uma ou duas aulas que eu chamo de pílulas de conhecimento. São aulas que têm uma duração menor, porque eu faço um resumo de algumas disciplinas, e eu já tenho engatilhado aqui uma para falar sobre balanço patrimonial. Acredito que até sábado eu ou disponibilizo essa aula gravada no YouTube, ou quem sabe a gente também não grava ao vivo aqui, não grava não realiza ela ao vivo aqui no LinkedIn, e depois eu disponibilizo ela no YouTube. Bem, de qualquer maneira, eu vou pedir para você ficar sempre atento às nossas redes, à nossa rede profissional e ao nosso canal no YouTube, porque sempre que a gente tem a oportunidade, que os nossos compromissos nos permitem essa vacância de tempo, nós temos o prazer de disseminar sempre informações com muita relevância para todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus,
e até a próxima. Tchau, tchau.